Vocês estão visualizando? Sim. Ok, tá bom. Isso. A gente tem um conceito daquilo que é, inicialmente, né, a gente tem um conceito daquilo que são gorduras ruins e daquilo que são gorduras boas. Nem toda gordura, eu tenho uma ingesta de gordura e isso é prejudicial. Não. Muitas vezes depende da gordura que você ingere. Então, a gente tem tipos de gordura que realmente, consideradas chamadas de ruins, que são aquelas, assim, até certo ponto, saborosíssimas, né? Para quem gosta. Então, a gente tem os verdadeiros combos de lanches com batata e tudo mais, né? E a batata, se fala batata é carboidrato, mas a batata frita tem muita gordura. Então, a gente tem aqui um exemplo daquilo que é muito saboroso, mas que é uma gordura que ela tem pouco valor nutritivo e do ponto de vista de ser saudável, mas ela é uma gordura que engorda muito, né? Então, chamada de uma gordura ruim. E também porque envolve um tipo de gordura que é uma fritura. Então, já é uma transformação da gordura que a gente ingere na forma de fritar, de esquentar um óleo e transformar muitas vezes as gorduras por conta do aquecimento, né? Como vocês já sabem, os ácidos graxos são eles são altamente, digamos, influenciados pela temperatura. Então, a gente tem uma mudança do tipo de gordura por conta do aquecimento quando a gente leva a gordura à fritura, né? E aqui a gente tem exemplos de gorduras que são muito boas, né? E que devem, inclusive, ser ingeridas. São gorduras que atuam como, muitas vezes, muito antioxidantes, como um fornecimento energético de altíssimo teor, mas de forma saudável, né? Aqui a gente tem até o exemplo do azeite, que é uma gordura, é um tipo de óleo completamente diferente, mas é uma gordura considerada muito boa, né? E tudo aquilo que a gente deve ingerir na forma de gordura, porque são gorduras extremamente saudáveis e necessárias, tá? E elas têm realmente um grande benefício para o organismo, né? É que a gente muitas vezes não seleciona, mas tem gente que tem bastante disciplina e consegue fazer isso numa dieta regular, tá? Nós temos aqui uma relação das vias energéticas, que são uma relação entre o catabolismo e o anabolismo. Então, o que a gente tem aqui? Do lado direito, a gente tem a via catabólica. Isso aqui é só para demonstrar que tudo está interrelacionado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem os nutrientes energéticos, que são grosseiramente classificados em carboidratos, gorduras e proteínas, que são as macromoléculas, né? A gente tem a degradação dessas proteínas para a produção energética, mas, ao mesmo tempo, nós temos o tempo todo os produtos finais dessa degradação, ou finais numa determinada via, mas intermediário quando a gente considera digamos, um ponto do metabolismo, que eu diria no meio do caminho. Vou dar um exemplo aqui. A gente começa a degradar, a gente está falando de gordura, a gente começa a degradar, por exemplo, um triglicerídeo íntegro. Então, ele tem que ser separado os ácidos graxos do glicerol. Essa é a primeira parte, que é a degradação da gordura em si. E depois a gente tem ácidos graxos como parte dessa molécula. Então, é considerado, digamos, um produto não necessariamente intermediário, mas a gente pode dizer assim, porque ele é oriundo da quebra da molécula íntegra. Então, como um triglicerídeo tem 3 ácidos graxos e um glicerol, quando ocorre a primeira quebra, que é por lipases, né, seja ela no intestino, quando a gente está digerindo uma gordura da dieta, seja a ação das lipases sobre o tecido adiposo, quando a gente está quebrando uma gordura armazenada, então a verdade é que, pela quebra das lipases, o que a gente tem é a primeira parte, que é a quebra em moléculas menores, na verdade, nos seus constituintes, né?
que vão ser ácidos graxos e o glicerol. E a partir daí, a gente tem, então, o catabolismo, ou o catabolismo dessas moléculas para chegar ao produto energético final, ou então a utilização dessas moléculas para a ressíntese de novas moléculas da mesma classificação. Tá? Então, existe todo uma interconexão entre a degradação de qualquer um dos macronutrientes e a síntese também desses macronutrientes para o nosso organismo, tá? Quando a gente tem o metabolismo como um todo, tanto proteínas quanto lipídios quanto carboidratos, a gente tem um estágio que a gente chama de inicial, que são as vias específicas de cada um deles. Então, por exemplo, com a celine, vocês estão vendo a glicólise. Então, a glicólise tem uma via específica dela. Os ácidos graxos, que a gente vai ver hoje, que a beta-oxidação tem uma via específica para a gordura, assim como para os aminoácidos oriundos das proteínas, nós temos também uma via própria dela. E essas vias, elas são bastante específicas para cada um dos macronutrientes. A verdade é que todos eles chegam a um denominador comum, que é, ao final das vias que são particulares de cada um deles, todos eles geram o acetil-CoA. Então, ao final de cada uma do estágio primeiro, que é a produção de acetil-CoA, todos eles chegam num denominador comum. Quando a gente tem uma dieta mista, por exemplo, né, o nosso organismo, o acetil-CoA que você produz, o nosso organismo não sabe de onde que ele veio. Lógico, acetil-CoA é uma molécula química. Então, quando a gente tem um metabolismo imediatamente após dieta, o que a gente tem ao final é uma grande quantidade de acetil-CoA. Se foi pela via da glicólise, se foi pela beta-oxidação, se foi pelo metabolismo de aminoácidos, a verdade é que todo mundo, ao final do primeiro estágio do metabolismo, chega a acetil-CoA. E a partir daqui, o metabolismo ele é todo comum. Então, o acetil-CoA, independente da via, ele vai entrar todo no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, a entrada do acetil-CoA no ciclo de Krebs, ele é já o estágio 2 da oxidação, que é, na verdade, o metabolismo da molécula de acetil-CoA. Então, todo mundo vira acetil-CoA e o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. A partir do ciclo de Krebs, tem, então, para todo mundo, a produção de FAD, a produção de NAD e também a produção de um ATP, a gente vai ver isso, né, de um ATP direto, tá? E com isso, esses NADs e esses FADs são transportadores de elétrons para a cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, todo mundo vira ATP. Tá? Para a produção energética. Então, isso aqui mostrando os 3 estágios do metabolismo como um todo, das 3 vias. Depois, lá na frente, vocês verão um quadro muito semelhante a esse, diretamente só para o metabolismo de lipídios. Então, eu já estou chamando a atenção para isso, porque aparentemente vocês vão olhar e falar, eu já vi isso. Não, vocês não viram. Porque ele vai ser específico para lipídios, tá? Que aí são os 3 estágios do metabolismo de lipídios, tá? Então, só para retomar, né, a composição da gordura, um triglicerídeo misto, ele vai ter o glicerol e ele vai estar ligado a 3 ácidos graxos, tá? Quem vai produzir energia aqui é a calda hidrocarbonada de cada um dos ácidos graxos. E a gente também não pode esquecer que o glicerol tem seu destino no metabolismo, tá bom? Só que ele não é metabolizado pela via da beta-oxidação. Desculpa. Ele é metabolizado, ele entra como um intermediário do metabolismo de glicose. Então, ele entra na via glicolítica, tá? A gente vai ver isso logo adiante. Malu, então, nós temos... Oi. Qual que é o nome da calda? Calda hidrocarbonada. Obrigada. De nada. Aí, ó, aqui está um exemplo claro de que é uma calda hidrocarbonada. Então, aqui, no slide anterior, eu mostro o glicerol, né, e os ácidos graxos, que todos eles ligados ao glicerol. Então, aqui é o triglicerídeo completo. Agora, aqui vocês veem os 2 tipos de ácidos graxos que vocês viram lá nas biomoléculas,
né? Mostrando aqui um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, tá? Então, mostrando que todos eles têm uma cauda hidrocarbonada e que ela pode variar em número de carbonos. Eu estou falando isso aqui agora por conta da mobilização das gorduras para o metabolismo. Então, vai chegar num momento que eu vou mencionar para vocês uma diferença que existe entre ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, e ácidos graxos de cadeia longa, tá? Então, só por isso eu estou fazendo digamos, esse adendo aqui. E aqui mostrando um ácido graxo que é insaturado. A gente vai ver, nosso organismo, ele metaboliza todos os ácidos graxos, sejam eles saturados como sendo insaturados. Existe um desvio na via do metabolismo quando se trata de ácidos graxos insaturados, mas todos eles são metabolizados e produzem energia igualmente, tá? O nosso organismo é preparado para ter enzimas alternativas para fazer digamos assim, dar um jeito de quebrar essa dupla ligação e transformar isso aqui, fazer com que essa molécula entre na via metabólica normal. Ocorre apenas um desvio no meio do metabolismo, mas a gente metaboliza absolutamente tudo. Aqui a molécula do glicerol, só para mostrar, né? Só para lembrar vocês, ele é um álcool, né? E cada um dos ácidos graxos, quando ele é utilizado como precursor dos triglicerídeos, cada ácido graxo vai estar ligado a uma dessas hidroxilas, elas desaparecem e aqui forma, então, como é um ácido com um álcool, forma uma ligação éster, tá? Como vocês podem observar aqui, tá certo? A primeira etapa do metabolismo de lipídios é a mobilização dos ácidos graxos para o local de produção de energia ou para o armazenamento. Então, a gente está considerando aqui os lipídios que a gente ingeriu a partir de uma dieta, tá? Então, esse lipídio, quando a gente tem uma dieta, eles vão para o intestino, como todos os nossos nutrientes, né, que a gente ingere através da dieta. Então, a partir do intestino, é que essas moléculas todas são mobilizadas para o metabolismo. Então, se você precisa de energia no tecido muscular, ou se você precisa de energia, qualquer tipo de demanda energética, mesmo para manter a homeostasia do organismo, né, essa energia, essas moléculas são direcionadas para o local onde há necessidade de energia. Se você está fazendo, por exemplo, eu gosto de dar exemplo de exercício físico porque ele está muito próximo da realidade de vocês e é um exemplo que todo mundo enxerga com bastante clareza. Quando você está fazendo um exercício, por exemplo, aeróbico de intensidade moderada, e que é um exercício de uma duração longa, eu vou fazer uma caminhada a passos leves, vou caminhar, estou passeando, vou numa cidade linda ou na areia da praia e eu fico ali caminhando por 2 horas, né? Esse tipo de exercício, ele consome basicamente somente gordura, né? Não é o exercício de alta intensidade que consome gordura, é um exercício de intensidade baixa e de intensidade moderada. Por quê? Por um tempo muito longo. Por quê? Porque a sua demanda energética, por exemplo, o seu glicogênio, ele tem limitações com relação à produção de energia. Então, você gasta o glicogênio em um exercício muito mais rápido, né? Mas se você faz exercício durante 2 horas, você precisa de mobilização lipídica. Então, todos os lipídios têm que ser mobilizados do intestino para os locais de produção de energia, ou se você não está, aí você também fez uma dieta e vai deitar no sofá para ver um filme logo depois do almoço. Então, nesse momento, para onde vai os seus nutrientes? Eles vão para o armazenamento, né? Porque a necessidade energética naquele momento, ela é baixa. Ela é para manter a sua homeostasia, manter o coração batendo, manter respiração, manter temperatura corporal, manter o cérebro funcionando, tudo aquilo que te mantém vivo, né? Mas você não é uma demanda energética alta. Então, naquele momento, por isso que a gente fala, ou a mobilização para o local de produção de energia, onde você está precisando de energia, ou
então essa mobilização vai para o armazenamento, levando então, a gente está falando de uma dieta de gordura, levando então essa gordura para o tecido adiposo, tá? Quais são as fontes lipídicas? É isso que eu acabei de falar, né? Mencionando o outro slide. Ou ela é o lipídio vem ou da dieta, né, no nível intestinal, ou então de reserva que está no tecido adiposo, tá? Qual é a forma de transporte, então, na mobilização lipídica? É o transporte do lipídio da dieta. Ai, peraí. É o transporte dos lipídios da dieta, que são a partir do intestino. Então tá, a gente acabou de ter uma dieta e vai fazer a mobilização lipídica. De que forma que isso acontece? Então tá, as gorduras ingeridas nas dietas, elas vão para o nível intestinal e daí, por causa disso, porque a gente tem então uma sinalização para a vesícula biliar sintetizar a bile e jogar essa bile, digamos assim, dentro do intestino. Nessa bile, a bile então faz a emulsificação das gorduras. Por quê, gente? Imagina que você tem, se você olha para o seu prato e está vendo a gordura que você está comendo, você imagina a quantidade de moléculas que existe ali, porque isso, inclusive, é visto, ela é visível a olho nu, né? Você não precisa de microscópio para ver. Então, isso mostra que a hora que você ingere a gordura, é uma quantidade de molécula muito grande, absurdamente grande a quantidade de moléculas, né? Para que uma gordura que você está ingerindo seja vista a olho nu. Agora, imagina isso, para ser metabolizado, precisa de passar por membranas, precisa de entrar numa célula, precisa de entrar numa organela. Todas essas coisas são microscópicas. Então, obviamente que a gente precisa de emulsificar e sair quebrando tudo isso para que chegue num determinado ponto onde essas moléculas sejam absolutamente microscópicas para passarem pelas membranas e serem metabolizadas, né? Então, elas chegam ao ponto de moléculas químicas individuais. Então, é claro que existem etapas para chegar nisso, né? Então, a primeira etapa é o uso da bile no intestino para emulsificar essa gordura. É como se fosse o nosso, digamos, o nosso detergente biológico, né? Então, daí ocorre a emulsificação das gorduras e quando essas gorduras são quebradas em moléculas muito pequenas, que são os triglicerídeos ainda são muito grandes, porque eles têm glicerol e eles têm 3 moléculas de ácidos graxos. Então, o triglicerídeo ele é enorme para atravessar a membrana e ele não atravessa. Então, o que que acontece aqui? As lipases do intestino, então, primeiro os sais biliares emulsificam essas gorduras, tá? Então, é como se dissolvesse para transformar em triglicerídeos livres, e as lipases dentro do intestino quebram esses triglicerídeos e separam o glicerol das 3 moléculas de ácidos graxos, tá? E daí, os ácidos graxos, como são moléculas absolutamente apolares, né, eles atravessam livremente a membrana, porque eles são moléculas completamente apolares. Então, vocês já viram que moléculas apolares podem se difundir, digamos, é uma difusão passiva pela membrana, tá? E uma difusão simples, atravessar a membrana. E aí a gente vai ver isso, existem as nossas lipoproteínas, né? As lipoproteínas são aquelas que vocês conhecem como sendo, vocês conhecem muito mais quando a gente fala em LDL, HDL, VLDL, mas a gente tem uma lipoproteína tão semelhante àquelas que ela é chamada de quilomicron. O quilomicron é uma lipoproteína específica para fazer o transporte de gorduras intestinais para a corrente sanguínea e para os tecidos. Então, é claro que a gordura atravessando a membrana, por ser uma molécula apolar, ela não pode cair na corrente sanguínea como gordura, porque senão vai, digamos assim, vai entupir o primeiro vaso que ela encontrar na frente. Então, ela é
carreada pela corrente sanguínea dentro desses quilomicrons. Então, são estruturas que têm uma parede completamente polar, constituída, na verdade, por fosfolipídios, iguaizinhos dos fosfolipídios de membrana, só que uma membrana única, não é uma bicamada, como acontece nas nossas membranas celulares. É uma monocamada de lipídios polares, do tipo fosfolipídios, e dentro delas é livre. Então, é como se fosse uma grande bola, né? E ela é esférica mesmo, e carrega dentro dela os ácidos, os triglicerídeos. Porque quando os ácidos graxos atravessam a membrana e entram nesses quilomicrons, eles são resterificados em triglicerídeos. Então, aqui dentro dos quilomicrons, eles são carregados como triglicerídeos novamente. Aí eles caem na corrente sanguínea, e aqui na corrente sanguínea, eles são levados até os tecidos. Novamente, aqui dentro, eles sofrem a ação de lipases. Por quê? Porque ao sair do capilar, da corrente sanguínea, para os tecidos, os ácidos graxos têm que novamente atravessar as membranas. Então, aqui dentro tem a lipase, as lipases lipoproteicas, que é aquela que degrada. Por que lipoproteica? Porque os triglicerídeos estão dentro de uma lipoproteína. Então, a lipase lipoproteica degrada novamente esses triglicerídeos e os ácidos graxos livres atravessam a membrana para penetrar dentro dos tecidos, tá? Então, e aí eles são carregados para onde? Ou os quilomicrons deixam esses ácidos graxos dentro dos tecidos que precisam de energia, e aí eles vão ser transformados em ATP, ou então esses quilomicrons entregam, digamos assim, esses triglicerídeos no tecido adiposo onde eles são armazenados, tá? Aqui está dando um exemplo de miócito ou adipócito. Então, qualquer miócito, qualquer célula muscular que está precisando de energia pode receber esses triglicerídeos, ou então o tecido adiposo recebe esses triglicerídeos para o armazenamento, tá? De que forma o quilomicron, entre aspas, sabe onde depositar esses triglicerídeos? Tá vendo essa estrutura verde aqui, olha? Ela é uma proteína de membrana, que é chamada de apolipoproteína. Essas lipoproteínas de membrana, neste caso aqui, específica para o quilomicro, ela chama ApoC2, tá? Ela está presente aqui e ela é específica para essa estrutura. Então, ela é uma proteína que está aqui nessa membrana e que é reconhecida pelos tecidos onde esses triglicerídeos devem ser depositados. Então, é como se fosse uma interação membrana-membrana, tá? Essa proteína é reconhecida como se fosse uma interação proteína-receptor. Lá no tecido, ou no miócito, ou no adipócito, vai ter uma sinalização onde ocorre o reconhecimento dessa lipoproteína e, portanto, ela sabe que naquele lugar onde ela se liga, esta estrutura se abre e ele então, liberado os triglicerídeos para dentro daqueles tecidos, tá? Malu, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode passar esses slides para a gente depois? Todos esses slides, embora eu faça uma seleção, tudo isso daqui que eu estou mostrando é tirado do Leninger. Absolutamente tudo. Se aparecer algum aqui que não é do Leninger, eu menciono. Mas eu faço questão de retirar do Leninger, porque é um livro que eu gosto muito, eu indico muito essa literatura para vocês, porque tudo é baseado no Leninger. Então, esses slides, isso aqui é e todas embora às vezes um pouquinho diferente nas edições anteriores do Leninger, todos eles vão trazer exatamente a mesma informação. Tá? Estão todos no Leninger. A gente não pode, você sabe que a escola, existe uma regra na escola para a gente não passar. Tá? Existe uma orientação da direção da escola para que a gente não passe slides de aula para os alunos. Tá? Então, por isso eu não posso, mas eu dou a fonte para vocês. Isso daqui é tudo do Leninger. Tá bom? Tá bom, Malu, obrigada. deixa eu perguntar também.
A aula de hoje não tem roteiro? Por quê? Não tá lá? Não tá na agenda. Não colocaram. Uai. Eu vou... Gente, Você então eu pode vou... mandar, você consegue mandar no chat pra gente? O roteiro? É, Claro. Claro, então mas se eu puder. mando. É mais fácil mandar pelo... Vocês têm... É mais fácil eu anexar no e-mail. Pode me mandar naquele e-mail que eu te passei, lembra, no WhatsApp, para você me passar os Sim. vídeos? E aí eu passo para eles. Ah, por favor, você faz isso? Pode Eu deixar, eu mando. faço assim. Tá. Eu mando hoje ainda, tá? Obrigada, Malu. Imagina. Eu Malu, pensei que esse roteiro estivesse lá. Não, eu vou mandar para vocês. Sim, lógico que sim. Tá? Malu, Oi. você pode me explicar essa parte da proteína, tipo, que identifica a questão do tecido? Que eu não entendi Então, muito até vou bem. usar esse slide aqui que você vai entender muito melhor. Tá bom? Ó, isso aqui é a estrutura de um quilomicron. Do jeitinho que ele que tá. Opa, desculpa. Aqui, ó. Essa estrutura do quilomicron, tá? Tá detalhada aqui, olha. Olha bem. Quando você olha ela do lado direito aqui, dá para você perceber, vocês que viram membranas, tá vendo que é uma monocamada de fosfolipídios de membrana, ó. São fosfolipídios que constituem uma estrutura esférica, tá? Tem aqui colesterol inserido, como se fosse uma monocamada de uma membrana biológica. E as proteínas que estão aqui, B48, C3 e a C2, que é aquela que eu mostrei lá, são apolipoproteínas, que é como se fossem proteínas que são inseridas na membrana, só que aqui ao invés de ser uma bicamada, como acontece nas nossas membranas biológicas, aqui é apenas uma monocamada de membrana, tá? Por que é uma monocamada, gente? Isso aí é muito... É bem óbvio, a hora que eu falar para vocês, vão falar, nossa, tem toda a lógica. Por que é uma monocamada? Quando a gente tem a membrana biológica, uma membrana biológica normal em qualquer célula, na verdade, ela está separando dois compartimentos hídricos, que é o meio extracelular e o citosol de uma célula, não é verdade? Então, ela é uma bicamada porque a outra camada dela seria para cá, olha, se isso aqui fosse uma célula, e aqui pelo lado de dentro ela teria cabeças polares de novo, do lipídio que é da outra camada da membrana. Estou falando de uma membrana normal, tá? Por quê? Porque teria uma interação, uma afinidade daquilo que é cabeça polar, tanto pelo lado de fora de uma membrana, quanto para o meio extracelular, que é aquoso, quanto também para o citosol da célula, que é um compartimento aquoso. Quando a gente fala de um quilomicron e mesmo de qualquer lipoproteína, seja o LDL, seja o HDL, seja o VLDL, são muito semelhantes a esse aqui. Muito, muito, muito na sua estrutura. Por que que isso é uma monocamada? Porque eles vão sair pela corrente sanguínea carregando gordura. Então, a parte externa dele tem que ter cabeças polares, porque tem que ter uma afinidade com o meio aquoso no qual ele se está se deslocando, que é o sangue, tá? Agora, como ele está carregando gordura, então ele termina com os ácidos graxos, que são a parte da matriz lipídica, tá? Por quê? Porque aqui dentro agora não é meio aquoso. Nossa, deixa eu colocar meu computador, acabou de sinalizar a bateria. Peraí, gente. Como não é um meio aquoso, porque está carregando gordura, então a afinidade dessa monocamada é com gordura, não é com um meio aquoso como é o citosol. Por isso, uma lipoproteína, seja quilomicron, seja VLDL, seja HDL, qualquer uma, o LDL, por exemplo, vocês sabem que carrega colesterol, que também é uma baita gordura, né? Seja triglicerídeos, como é o caso do quilomicron, seja colesterol, qualquer tipo de gordura que é transportada por lipoproteínas, elas são gorduras. Então, a membrana tem que ter afinidade com gordura, que não é mais um meio aquoso, por isso ela é uma monocamada.
E da mesma forma, e ela é toda, para manter a sua estrutura, como acontece nas membranas, olha, tem colesterol, que faz parte da estrutura da membrana, para manter aquela organização de uma estrutura, como acontece nas nossas membranas biológicas. E as proteínas que são demonstradas aqui, elas são mergulhadas, inseridas nas membranas, como se fossem as proteínas que vocês viram lá nas membranas, como se fosse um receptor farmacológico, como se fosse uma proteína transportadora, como se fosse uma enzima de membrana, são proteínas do mesmo jeito. Só que aqui elas têm uma outra função, que é serem reconhecidas nos lugares onde elas têm que se ligar para depositar as gorduras que elas carregam. Tá? Então, olha, aqui eu só estou mostrando num outro esquema. Eu escolhi duas figuras diferentes. Essa aqui é do Leninger, essa daqui é de outro livro. Então, eu só escolhi duas figuras diferentes para demonstrar para vocês a mesma coisa, tá? Porque eu gostei disso aqui, para demonstrar aqui dentro os triglicerídeos e os ésteres de colesterol, que são as gorduras que as lipoproteínas carregam, tá? Aqui, neste caso do quilomicron, ele carrega predominantemente triglicerídeo, tá? É o triglicerídeo da dieta para os locais de energia ou para o tecido adiposo. Aqui está representando muito mais a lipoproteína que também carrega ésteres de colesterol, tá? Que vem que é o colesterol ligado a um ácido graxo, tá? Que também é carregado por lipoproteínas plasmáticas, tá bom? Ficou claro para você que queria entender a história das proteínas? Sim, sim, entendi. Então, aí, lá no local, no alvo, vai existir o reconhecimento dessas estruturas. Então, que ela se liga, vai reconhecer essas proteínas que estão mergulhadas aqui, que estão acopladas a essa membrana, e elas sabem, entre aspas, que naquele local elas vão depositar gordura, tá? Ô, Malu, Oi. essas aí, então, são aquelas micelas, né? Que a gente, então, vai ser idêntica à bicamada, só que não vai precisar de outra camada pela afinidade ser com conteúdo apolar, né? Isso, só que as micelas são uma organização elas não são de fosfolipídios, né? As micelas são uma organização de gorduras dentro de um ambiente aquoso, tá? As micelas não têm fosfolipídios na sua parede, tá? Quando você fala aqui, ó, não, opa. Aqui, ó, as micelas são formadas aqui dentro, tá vendo? Quando Sim. as micelas são a degradação da gordura grande, digamos assim, pelos sais biliares dentro do intestino, quando elas fazem a emulsificação da gordura da dieta. Mas elas ainda não entraram nos quilomicros. Então, o quilomicro é uma estrutura muito mais complexa. As micelas não têm, elas são somente gordura. Elas não têm uma estrutura como os quilomicros, as lipoproteínas, que têm uma membrana, uma parede que é uma estrutura de membrana. Micelas é simplesmente a gordura emulsificada por uma bile, por exemplo. Tá? Ah, entendi. Eu achei que ela ainda seria uma micela. Obrigada, Não, Malu. Agora eu entendi. não. A micela é a gordura emulsificada, tá vendo? É quando ela sofre a ação da bile, emulsifica, faz a quebra de uma gordura grande, que foi a gordura que você ingeriu, aquela que caiu no intestino, e ela precisa de ser transformada em partículas que são microscópicas. E aí, aquela gordura que sofreu a ação da bile, aquela é micela, tá? Por que chama de micela mista? Porque tem ácido graxo de tudo quanto é tamanho, saturado, insaturado, cadeia curta, cadeia longa, por isso que são chamadas de micelas mistas. Mas aí todas essas gorduras entram nos quilomicros. Então, o quilomicro é uma lipoproteína. Micela é só a gordura, ela não tem essa parede, tá?
Ficou claro? Ficou. Obrigada, Malu. De nada. Agora, gente, caso Malu, a gente esteja num período... Então, isso aqui, ó, é importante. Esse mecanismo é a mobilização de gordura da dieta. É aquela que vem do intestino, tá? Então, tá, você ingeriu gordura, então ela tem que sair do intestino e ir para qualquer lugar. Seja para produção energética, seja para o armazenamento no tecido adiposo. Agora, quando a gente está no intervalo de dieta, onde então, você precisa de energia, depois de várias horas sem se alimentar, você precisa de energia, vamos voltar de novo. Você almoçou, esperou 4 horas e foi para a praia caminhar na areia no final da tarde, tá? E aí você precisa de energia para fazer esse exercício físico, tá certo? Nessa hora, a sua dieta já foi há muito tempo, toda a gordura que você comeu no almoço já foi mobilizada, já virou energia, ou já foi para o tecido adiposo, e você não ingeriu gordura novamente. Então, você vai fazer um exercício que demanda gordura, que você vai precisar de gordura para garantir essa energia, tá? Ou então você está perdido na mata, não sei quantos dias, e não tem mais carboidrato nenhum, não tem glicogênio de lugar nenhum mais, e a única energia que você tem para sobrevivência é do tecido adiposo, tá? Então, a mobilização é diferente, porque agora a gordura não está saindo do intestino para ir para os locais de produção energética, ele está saindo da reserva. Se ele está saindo da reserva, ele está saindo do tecido adiposo. Então, a mobilização dessa gordura, o transporte dela para os locais de produção de energia, é claro que é diferente, porque não é mais o intestino. Então, tá bom. Nós temos aqui, olha, a mobilização dos tecidos, dos lipídios de reserva, que é tecido adiposo. Então, nós temos aqui um mecanismo, ele é bem bonitinho. Nós temos aqui, representando um adipócito aqui, e aqui a corrente sanguínea, onde essa gordura sai do tecido adiposo e tem que ser carregada, né? E para chegar em qualquer célula para a produção energética. Nesse caso, ela só vai para a produção energética, porque aqui já é depósito. Então, a mobilização, lógico, ela está saindo do tecido adiposo, então ela não vai para o tecido adiposo, essa gordura. Ela vai para o lugar onde você está precisando de energia, caso contrário, ela fica armazenada aqui bonitinho, tá? Então, nós temos aqui o adipócito. O adipócito é uma célula como outra qualquer. Então, ela tem a gordura armazenada, mas ela tem citosol, ela tem tudo aqui que é uma célula normal. Então, ela tem uma parte que é hídrica. Isso aqui é um compartimento hídrico, porque é uma célula, tá? Então, a gordura, a gota de gordura, os triglicerídeos que estão armazenados aqui no tecido adiposo, eles têm, como isso aqui é aquoso, eles têm uma monocamada aqui, olha, de uma proteína chamada de perilipina, tá? Essa proteína, essa perilipina, ela fica, normalmente, quando a gordura está depositada, tá vendo essa posição aqui, olha? Ela fica nesta posição, uma atrás da outra, fazendo ai, gente, tem uma raiva aqui. Todo o contorno da gota de gordura, da gotícula de lipídio, tá? Então, ela fecha, forma uma barreira entre a gota de gordura que está no tecido adiposo e o meio aquoso da célula do adipócito, tá? Então, isso aqui fica bem dentro disso aqui. Quando ocorre a sinalização que é hormonal, né? Por exemplo, o glucagon é o principal sinalizador para a liberação de gordura. Por quê? Porque o glucagon é liberado em estado de jejum, né? Porque quando a gente está com alta concentração de glicose na corrente sanguínea e não precisa de recorrer à energia por lipídio, a sinalização é insulina, né? Mas quando a gente está num estado de jejum, algumas horas depois da dieta, né, 2 horas, 3 horas depois da dieta, então o hormônio predominante é o glucagon ou então a adrenalina. Ou ambos, tá? Então, aqui no tecido adiposo, na célula do adipócito, tem um receptor para o glucagon.
O receptor para o glucagon recebe o glucagon e provoca aquelas vias que vocês já viram, de adenilato ciclase, formação de AMP cíclico, toda aquela via de, segundo os mensageiros de resposta celular, né, liberando na via do AMP cíclico, e o AMP cíclico ativa uma proteína que chama proteína quinase. Essa quinase, e aí nós temos uma lipase, que é sensível a essa ação hormonal, e essa quinase leva, toda proteína quinase leva a uma fosforilação. Então, o que que ela faz, essa proteína quinase? Ela provoca a fosforilação dessas perilipinas. Quando ela fosforila, que vocês podem olhar aqui, olha, aqui ela não tem fósforo. Então, ela está nesta posição. Quando ela é fosforilada, ela sofre uma alteração conformacional e ela muda de posição. Quando ela muda de posição, ela abre espaços. Ai, gente. Ela abre espaços entre elas e, com isso, a gente tem aqui uma lipase que é sensível também ao hormônio, que entra aqui, quebra os triglicerídeos e libera os ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres saem da gota de gordura por esses espaços que são provocados pela fosforilação das perilipinas, saem, e como eles são apolares, eles atravessam normalmente a membrana. Quando eles atravessam normalmente a membrana, eles são incorporados na albumina do sangue. Então, cada molécula de albumina pode carregar, em média, 10 ácidos graxos. Então, a albumina carrega esses ácidos graxos pela corrente sanguínea, que ela é uma proteína sérica. Então, e ela leva, então, os ácidos graxos até o local, o tecido onde o ácido graxo vai ser utilizado para a produção energética. Só que aí, chegando aqui, como a albumina é uma proteína, e a proteína, ela é polar, então a gente precisa de um transportador aqui para se ligar à albumina para permitir a passagem do ácido graxo para dentro dos tecidos, tá? Aqui não. Porque aqui ele ainda não está na albumina, ele está dentro do adipócito e ele então passa por essa membrana porque ele é apolar. Só que aqui não. Na hora que chega nos tecidos, ele precisa de transportador, porque ele está acoplado a uma proteína que é completamente polar, tá? E aí, chegando aqui, a gente vai ver já a beta-oxidação, ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória e produção de ATP dentro da musculatura, dentro de qualquer tecido nosso que precisa de energia. Ok, gente? Então, lembra muito bem, o transporte de gordura, de ácidos graxos, da dieta é feita por quilomicron, que é lipoproteína. E quando a gente vai utilizar ácidos graxos do tecido adiposo, que é reserva, o transporte pelo sangue é feito pela albumina do próprio sangue, tá certo? Ficou claro isso? Ô, Malu, Hum. então, tipo, na questão da dieta, ele vai ser degradado no lumen intestinal em ácidos graxos que vão entrar na célula. Aí ele volta a ser triglicerídeo, Isso, depois que ele entra na célula. Aí, tipo, se ele for transportado por tecido adiposo, ele só vai voltar a ser ácido graxo quando aquele sistema acontecer. Quando Nesse isso caso. aqui acontecer. É, Exatamente. Tá? certo. Aí, quando ele entra dentro dos tecidos, aqui ele entra como ácido graxo e vai direto para a beta-oxidação. Aí a gente vai ver essas etapas aqui, olha, essa setinha aqui é que é a famosa via de metabolismo dos lipídios, que a gente vai ver já. Primeiro, a gente vê como que ele é transportado e agora, dentro de qualquer tecido onde ele vai fazer, onde a gordura vai ser utilizada como fornecimento energético, ele vai sofrer essa via aqui de metabolismo, onde o ácido graxo vai ser degradado e transformado em ATP. Tá certo? Certo. Obrigado. Nada.
Isso aqui só para mostrar para vocês a sinalização hormonal para o metabolismo dos lipídios de reserva, numa condição de jejum. É isso, só é que vocês já conhecem, só para mostrar que ou a adrenalina ou o glucagon se liga em receptor próprio e desencadeia esse mecanismo aqui, que vocês já conhecem, de segundos mensageiros, através da adenilato ciclase, gerando AMP cíclico e levando, então, à ativação de proteína quinase, tá? Eu só estou esmiuçando aquilo que eu mostrei aqui, ó. Tá? Ali só está mais detalhado, mas é só para mostrar que é exatamente isso aqui que acontece, tá certo? Naquela via, tá? Bom, o glicerol, como eu disse para vocês, então tá, quando chega qualquer quebra de triglicerídeo vai gerar os ácidos graxos livres e o glicerol. Afinal de contas, aqui no triglicerídeo, a gente tinha glicerol e 3 ácidos graxos. Os ácidos graxos vão para a via da beta-oxidação, mas e o glicerol? O glicerol é metabolizado, vocês viram isso nos vídeos que eu mostrei. Tem um lá que fala especificamente, detalha bastante o metabolismo do glicerol, que então ele é metabolizado, gente, pela via glicolítica, tá? Dentro do próprio adipócito. Por quê? Porque o glicerol, ele é convertido em glicerol 3-fosfato, como vocês já conhecem da via glicolítica, tá? A partir do glicerol 3-fosfato, ele é convertido em dihidroxiacetona-fosfato, tá? E a dihidroxiacetona-fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato, tá? E o gliceraldeído 3-fosfato é um intermediário da via glicolítica, tá? Então, sofrendo essas 3 reações aqui, na verdade 2, né? Sofrendo essas 2 reações aqui, ele se transforma, ele é convertido em um intermediário da via glicolítica. Por isso que ele entra na glicólise, tá? Então, ele não é metabolizado pela beta-oxidação, que é a via específica do metabolismo de lipídios, mas sim, todo o glicerol é metabolizado pela via glicolítica, porque ele forma um intermediário dessa via, tá? Então, isso acontece dentro do próprio adipócito. Agora, o que acontece com a oxidação dos ácidos graxos? É a famosa beta-oxidação, que é a via específica do metabolismo dos ácidos graxos que nós temos em qualquer tecido, tá? Do nosso organismo. Aí, não falei que ia mostrar um quadro muito semelhante, mas aqui as etapas de oxidação dos ácidos graxos. Então, nós temos aqui a beta-oxidação, que é chamada de etapa 1, tá? E depois, a etapa 2 é quando o acetil-CoA gerado pela beta-oxidação entra no ciclo de Krebs, é a etapa 2, e depois o ciclo de Krebs, então, fornece os doadores para a cadeia respiratória na forma de NADH, NADH2 e FADH2, que vocês viram também como que isso é formado lá nos vídeos que eu mandei. Aquele vídeo tá bem bonitinho, onde mostra como que isso aqui é formado, tá? Durante a beta-oxidação. E lá, no vídeo que eu mostrei, mostra a formação de 2, um FADH2 e um NADH na beta-oxidação. É que depois um monte deles são produzidos também no ciclo do ácido cítrico, né, no ciclo de Krebs. Então, mas lá no vídeo mostra bem de onde saem os hidrogênios para o FAD e para o NAD, aqui, em 2 etapas desta beta-oxidação, onde eles são produzidos e são, então, servem como doadores para a cadeia respiratória e onde vai ter a produção de ATP, tá? Bom, gente, antes vocês também viram lá nos vídeos, e aqui eu vou repassar, que todo ácido graxo, quando entra na célula, em qualquer célula que ele vai ser metabolizado, é lógico, quando você olha isso aqui, olha, um ácido graxo entrando num miócito, a entrada dele é no citosol. Essa membrana aqui é a membrana do miócito. Então, o ácido graxo, a primeira entrada dele é no citosol. A mesma coisa, quando a gente mostra aqui, ó, se ele veio da dieta,
também, ou ele vai para qualquer tecido, ou mesmo para o adipócito. No adipócito ele não vai ser metabolizado, mas aqui em qualquer tecido, ele também entra, lógico, no citosol. Então, e todo o metabolismo de lipídios se dá dentro da mitocôndria. Então, a beta-oxidação acontece a nível mitocondrial. Então, a mitocôndria é uma organela dessa célula, de qualquer das células que nós temos. Então, o ácido graxo ele tem que sair do citosol e entrar para dentro da mitocôndria para entrar na via da beta-oxidação. Então, para entrar dentro da mitocôndria, ele precisa de ser ativado. O que significa a ativação do ácido graxo? E a partir de agora a gente vai chamar de acil. Acil é um nome curto para ácido graxo, tá? Então, acil é ácido graxo. Então, essa ativação significa que o ácido graxo vai receber uma molécula de coenzima A e formar acil-CoA, né? Acil-CoA graxo é o nome completo, mas a gente vai tratar de acil-CoA daqui para frente, tá? Que vocês já vão saber que é um ácido graxo ligado a uma coenzima A. Então, nós temos aqui uma reação simples, vocês viram ela de maneira bem mais complexa lá. É o ácido graxo mais uma coenzima A que consome um ATP, tá? Esse ATP, então, isso aqui tem que depois lembrar que ele é deduzido da produção energética do ácido graxo, porque ele consome um ATP para formar o acil-CoA. E aí, como era um ATP, era um trifosfato, né, e ele é convertido em AMP, esta reação consome 2 fosfatos. Então, é considerada como tendo um consumo de 2 ATPs nesta ativação, tá? Porque ele não é transformado de monofosfato em ADP, mas sim em AMP. Então, ele consumiu 2 fósforos. Portanto, esta reação é considerada como sendo ocorre com o consumo de 2 ATPs, porque ela consome 2 fósforos, tá? Uma vez ativado, por que o ácido graxo precisa de ser ativado no nível citosólico? Porque ele não passa a membrana da mitocôndria, a segunda membrana da mitocôndria, na forma de ácido graxo livre, tá? Ele não passa nem a primeira na forma de ácido graxo livre. Ele passa na forma apenas ligado a uma coenzima A. Então, quando ele quando ele passa pela membrana mitocondrial externa, e ele tem aqui uma carnitina aciltransferase, que é uma enzima que vai fazer com que o acil-CoA, que está aqui, olha, o ácido graxo ligado a uma coenzima A, está do lado citosólico da célula, tá? Ele vai perder esta coenzima A, e se ligar a uma molécula chamada de carnitina, tá? Então, ele perde a coenzima A e ganha uma carnitina. Então, ele troca a coenzima A por uma carnitina. Então, fica o ácido graxo ligado à carnitina. Este ácido graxo ligado à carnitina, ele passa pela membrana mitocondrial externa, sem transportador, apenas pela externa. Mas, e aqui no espaço intermembrana, ele tem o espaço e ele tem que passar pela membrana mitocondrial, que é a interna. Nesta membrana, ele não passa sem transportador. Então, existe um transportador de membrana aqui, que é um transportador que reconhece a carnitina. Ela não reconhece o ácido graxo, mas sim a carnitina. Por isso, ele precisa de estar ligado à carnitina para conseguir passar aqui, tá? E daí, é por isso que lá alguém de vocês deve ter experiência de, na academia, muita gente tomar carnitina. Por que as pessoas tomam carnitina na academia? Para acelerar a passagem de gordura para o metabolismo. Porque
a gordura só entra se estiver ligado na carnitina. Então, muita gente toma carnitina para acelerar essa entrada de gordura para dentro do miócito, quando está fazendo exercício físico, e acelerar o metabolismo de gordura. Só que tem que lembrar o seguinte, que para acelerar esse processo, precisa de ter transportador. Então, você pode tomar carnitina o tanto que você quiser, que o transportador de membrana, se ele tiver em número pequeno, esse transporte não é tão acelerado assim. Só que o uso continuado de carnitina faz com que o acúmulo aqui no espaço intermembrana de acilcarnitina, o organismo naturalmente, isso para ele é um sinal para a síntese de mais transportadores. Então, com o passar do tempo, o número de transportadores nessa membrana aumenta. E por isso funciona muito bem, tá? Porque acelera a entrada de gordura para o metabolismo. Só que você tem que consumir essa gordura, né? Não adianta. Se você tomar carnitina, mas não gastar a gordura, não consumir a energia, não adianta, tá? Ok, quando o ácido graxo ligado à carnitina passa por esse transportador, aqui dentro ele sofre a mesma reação reversa. Então, ele perde a carnitina e ganha novamente uma coenzima A. Então, ele volta a ser acil-CoA dentro da matriz mitocondrial. E como o transportador reconhece a carnitina, mas não o ácido graxo, a carnitina volta. Ela volta sozinha e para se ligar a outros ácidos graxos e fazer o transporte novamente. Tá? E o ácido graxo que entrou vai para a beta-oxidação. Agora, esta molécula vai para a beta-oxidação. Tá certo? Alguma dúvida desse mecanismo, gente? A impressão que eu tenho é que não tem ninguém assistindo a aula. Tá tudo certo. Tá bom. Como eu não estou vendo vocês, eu estou... Ô, Malu, é só Oi. uma dúvida. É tipo assim, essa passagem, então, para pegar a carnitina para passar. Então, a gente vai precisar disso para gastar energia, é isso? Oi, desculpa, pergunta de novo. A gente vai o quê? É porque, tipo assim, a gente liga na carnitina para poder gastar essa gordura, para não Exato. armazenar. Exatamente. Ah, agora eu entendi. Tá? Isso aqui você está considerando, olha... Está considerando que o ácido graxo atravessou a membrana, seja ele de reserva, seja ele da dieta, atravessou, ele está dentro de uma célula, por exemplo, aqui está dando exemplo de um miócito, uma célula muscular, onde você precisa de energia. Poderia ser qualquer outra célula onde você precisa de energia de gordura, tá? Para funcionar. E aí, aqui dentro, ela vai ser, esse ácido graxo vai ser consumido, a gente está consumido, ele agora vai entrar na via da beta-oxidação lá na frente. Só que aqui ele vai produzir energia para o seu consumo. Só que antes dele entrar, aqui está bem resumido, o ácido graxo vem para a beta-oxidação. Só que para entrar aqui na beta-oxidação, o que acontece dentro da mitocôndria, ele precisa de ser ativado e passar a membrana da mitocôndria, por isso. Porque essa beta-oxidação aqui, toda essa via, acontece dentro da matriz mitocondrial. Então, o que a gente está vendo aqui é como ele chega aqui dentro da matriz mitocondrial para ir para a beta-oxidação, tá? Então, aqui é o citosol da célula do miócito, daquele miócito lá, só que como havia todas as enzimas envolvidas na quebra dessa gordura estão dentro da matriz mitocondrial. Então, esse ácido graxo que acabou de chegar no miócito tem que chegar na matriz mitocondrial. Como ele estava no citosol, ele tem esse mecanismo dependente de carnitina para atravessar a membrana da mitocôndria e cair aqui na matriz mitocondrial, ó, para ser metabolizado, tá bom? É que esse recorte aqui, ó, mostra que isso aqui acontece para ele chegar dentro da mitocôndria. Essa parte aqui. Cadê? Esta parte de fora aqui desse retângulo é aqui o citosol. Esta parte aqui é esse espaço intermembranas. E aqui dentro é esta parte aqui, que já é a matriz mitocondrial. Correto?
Agora eu entendi, Malu, obrigada. Nada. Então, esse acil-CoA agora vai para a beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? Oi? Desculpa atrapalhar, mas é que eu não entendi muito bem. Por que tem o consumo de 2 ATPs ali na formação do acil-CoA? É porque esta reação, ela só acontece à custa de gasto energético. Como N reações no nosso organismo, por que a gente produz ATP no nosso organismo? Para fornecer energia para que as reações do nosso organismo aconteçam. Por isso que a gente tem metabolismo energético. Então, essa aqui é um exemplo de uma reação do nosso organismo que acontece apenas com gasto de ATP. Ela precisa de energia para que ela aconteça. Entendeu? Tipo assim, é como se eu falasse para você, pergunta para Deus isso, né? Porque a gente tem reações que acontecem independente do gasto energético, e a gente tem milhões de reações no nosso organismo que acontecem à custa de gasto energético. Então, essa aqui é um exemplo de reação que acontece com gasto energético. Por incrível que pareça, mas nenhuma reação aqui da beta-oxidação vai consumir ATP. Nenhuma. Somente essa de ativação do ácido graxo. Mas, tipo assim, é a nossa natureza, é a natureza do nosso organismo. Eu não consigo te responder isso de um outro jeito, porque não existe uma outra resposta. Tá bom? Tá bom, obrigada. Malu, eu tenho uma dúvida também. Pois não. Qual que é o motivo do ácido graxo se ligar com a enzima A? Agora sim. Ele se liga com a enzima A, porque só na forma dele ligada com a enzima A, ele é reconhecido pelas enzimas da beta-oxidação. Então, para entrar na via metabólica da gordura, do ácido graxo, ele só é reconhecido pelas enzimas porque ele tem essa coenzima A ligado. Se ele estiver na forma de ácido, ele não é reconhecido, ele não é, digamos, um substrato para as enzimas da beta-oxidação. Entendi. Entendeu? Aham, Tá? obrigado. Malu, Oi. por que ele se liga a coenzima A, aí ele se desliga para ele se ligar de novo? Eu não entendi isso. Você fala aqui? Isso, é por que ele desliga para ligar de novo? Neste caso aqui? Isso. Porque existe um parágrafozinho pequenininho no Leninger que explica isso aqui direitinho. É porque do ponto de vista, digamos, de... Como é que eu vou te falar isso? É como se fosse uma situação energeticamente favorável para a nossa célula, tá? Facilitar a passagem facilitar a interação dele com a carnitina, se ele estiver na forma de coenzima A. Então, é como se eu te falasse o seguinte: isso é energeticamente favorável para a célula, porque a enzima, a carnitina-aciltransferase, ela não reconhece esta molécula de ácido graxo se ele tiver na forma de ácido aqui, tipo C-OH, que é o ácido graxo livre, tá? Então, ela, além de tudo, esta carnitina-aciltransferase, que é a enzima que faz essa... E tem uma frasezinha, tem um parágrafozinho no Leninger bem pequenininho que explica isso. Mas essa carnitina-aciltransferase também não reconhece o ácido graxo se ele estiver com porque C-OH é digamos, é a função orgânica ácida, que é o ácido graxo livre, tá? Se ele tiver aqui como ácido graxo livre não ligado à coenzima A, esta carnitina-aciltransferase, que é a enzima que catalisa essa reação, não reconhece essa molécula. Então, é como se ele gastasse esses 2 ATPs para poder ganhar mais depois. Para ser uma molécula que está numa situação que está, digamos assim, estruturalmente adequada a sofrer a ação enzimática da carnitina-aciltransferase. Entendi. É porque eu vi, entre aspas, o corpo gastando 2 ATP para poder gastar 2 de novo, depois, para ligar depois de novo com a coenzima A. Eu falei, meu Deus, mas está gastando energia à toa. Não, é porque se ela fosse direto o ácido graxo livre
aqui dentro do citosol, se ele fosse direto para receber a carnitina, aqui, esta enzima não reconhece, não faz a substituição da coenzima A pela carnitina, não faz a substituição do OH, se fosse C dupla OH, pela carnitina. Ela reconhece essa molécula como sendo um substrato para essa troca de compostos ligados, se aqui tiver a coenzima A, mas não se tiver o OH. Ah, entendi. Tá? Muito obrigada. Nada. E você vai ver que esses 2 ATPs gastos aqui é quase nada perto do balanço que você vai ver aqui na quantidade de ATP que isso aqui forma, tá? Peraí só um pouquinho. Entendi. Obrigada. Nada. Olha, esquece isso aqui primeiro, tá? Vamos olhar só o lado de cá. A beta-oxidação, ela se dá em 4 etapas, como vocês já viram em alguns dos vídeos que eu apresentei para vocês. Ela envolve 4 etapas, sendo que 2 delas são 2 desidrogenações, onde ocorre a retirada do hidrogênio para fornecer para o FAD, e aqui são os 2 pontos cruciais da beta-oxidação. As outras 2 reações são o arranjo molecular para que aconteçam as desidrogenações. É o arranjo da molécula, é a adequação do intermediário para sofrer as desidrogenações. Então, 2 pontos cruciais quando a gente considera a produção energética. Por quê? Porque FAD e NAD, FADH2 e NADH são os doadores para a cadeia respiratória. Então, são eles que, no fundo, saem da beta-oxidação e vão gerar energia. As outras etapas, não, porque elas formam produtos intermediários que não vão para a cadeia respiratória. Então, tá, quando a gente considera as 4 etapas da beta-oxidação, nós temos aqui a primeira desidrogenação, né, que é quando aqui você tem o ácido graxo completo, aqui o acil-CoA, tá? Aqui está demonstrando o palmitato, o palmitoil coenzima A, que é um ácido graxo de 16 átomos de carbono, tá? Então, o palmitoil coenzima A, você tem 16 átomos de carbono. Então, você tem aqui, você tem aqui a primeira etapa, que é o NAD vai ser o aceptor aqui, né? E você vai ter a primeira reação sendo retirando um hidrogênio de cada um dos carbonos, um hidrogênio daqui, um hidrogênio de cá, para formar uma dupla ligação aqui. Então, o carbono alfa e o carbono beta, por isso é chamado de beta-oxidação, porque tudo acontece nesta ligação. Por que tudo acontece nesta ligação? Porque quando a gente faz o metabolismo de qualquer ácido graxo, essa quebra se dá de 2 em 2, tá? Então, vai ser sempre na ligação entre o alfa e o beta, tá? Então, está tendo uma oxidação desta ligação. Por isso que chama beta-oxidação, porque aqui é o carbono número 1 e o carbono número 2. Então, toda quebra se dá de 2 em 2. Depois dessa quebra, vai acontecer esta quebra, e assim sucessivamente até consumir os 16 carbonos, tá? Então, na primeira quebra, vocês vão ver que acontece uma dupla ligação aqui, ó, entre o alfa e o beta, que é a saída de 2 hidrogênios